Beleza. Meus amigos, sim, no final de semana, nesse sábado, no sábado dia 11 de junho de 2022, do ano do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos na internet quem serão os 12 participantes do Desafio da Cabana, né, do nosso reality show de design, o primeiro reality show de design do Brasil. Só que nós tivemos mais de 100 pessoas que publicaram seus projetos para fazer parte. E aí você, que não faz parte desse seleto grupo de 12 pessoas, deve estar se perguntando por que, tio Caio, por que eu não entrei? Por que eu não estou no reality? Posso falar? A primeira coisa é, muito provável que não seja por seu demérito, mas pelo mérito dos 12 que passaram, mas para retribuir o tempo que você usou para desenvolver o seu case, eu chamei um convidado, Max Silva, para me ajudar a dar um feedback positivo para você que participou do Desafio da Cabana. A gente não vai conseguir fazer avaliação de todos, claro, até porque o Max é um empresário de sucesso já, ele não tem todo esse tempo para a gente avaliar mais de 100 publicações, mas a gente vai pegar aqui alguns highlights de algumas coisas que não deram certo, de algumas coisas que quase deram certo, para que a gente possa dar o nosso 50 centavos de contribuição. Mas, Max, por favor, se apresente para quem está em casa te assistindo agora. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Caio, a primeira coisa que eu quero falar é que o Caio me pegou de surpresa total, né? Me mandou uma mensagem agora, Max, tem tempo para conversar comigo? E agora estou aqui gravando Pente Fino com ele, né? Que responsa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Max, sou designer, trabalho com comunicação há mais de 10 anos já, sou formado em publicidade e propaganda. Nos últimos anos eu venho trabalhando somente com desenvolvimento de marcas, né? Trabalhando a minha marca, o meu estúdio, e estamos aí agora para ajudar vocês que participaram desse grande evento que o Caio proporcionou para a comunidade dos designers, para as pessoas apaixonadas por marcas. Está sendo um prazer aqui poder analisar alguns projetos. Alguns eu já acompanhei, né, nas redes sociais, que o pessoal foram compartilhando. Até falei para o Caio, tem alguns que já me chamaram, que tinham me chamado a atenção. Um deles até entrou, né, que foi o do Lucas, que participa do grupo Marcados. Perfeito. E Tem fiquei torcida, né, bem agora, feliz. no grupo Eles Marcados têm, do Lucas. atenção aos outros nove integrantes aí do reality show. O Lucas do Marcados já tem um fã-clube, tá, pessoal? A torcida vem forte para ele. Mas vai ser um prazer agora. Vou colocar na tela, Pode hein? falar. Vou colocar na tela aqui. Eu coloquei aqui na hashtag. Vou compartilhar a tela aqui com o pessoal. E, cara, eu vou puxar. Tu pode escolher um, mas eu vou puxar já um aqui de cara. Que foi quando eu tava fazendo a avaliação junto com o André e com o Guilherme Bissotto. A gente, cara, teve projetos que a gente falou assim, puta, projeto corajoso, mas não passou porque a coragem dele levou a pessoa para um caminho muito difícil de poder fazer essa avaliação. Beleza? Então eu já vou puxar um aqui, que é esse aqui, que é o do Matheus O Design. É isso? Matheus O Design. Pronto, perfeito. Esse aqui foi o que o Vissoto puxou. Ele disse assim, cara, eu gosto porque a tipografia é corajosa. Ela é diferente, ela não é uma tipografia que você baixa, né? Parece aquela tipografia que o cara parou para fazer. Só que, talvez, a grande ousadia aqui tenha sido as cores. Eu acho que foi corajoso até demais, porque, por exemplo, o azul, esse verde, esse vermelho que não é vermelho, que não é laranja. E o ponto principal, uma coisa que a gente falou durante todo o processo de avaliação. A maioria das pessoas levaram para a arquitetura da cabana. E isso era uma Exato. coisa que já incomodava, né, Max? Eu até falei para ti, né, quando tu compartilhava alguns projetos, porque eu não sigo todos os designers que participaram, né? Então, quando o Caio compartilhava algum projeto, eu olhava sempre para conhecer quem fez, e o que me chamava a atenção era essa. É uma coisa que o André fala muito, né? Eu nunca fiz a mentoria com ele, mas ele diz: a gente tem que sair do primeiro campo das ideias. Sim. E é um senso comum, eu acho que é um conforto, eu acho que da parte criativa, até pelo desafio ser rápido, né? É pouco tempo para fazer um projeto. Eu Perfeito. acho que a primeira ideia do projeto vai ser essa: como a gente pode explorar talvez a arquitetura, que é uma assinatura do lugar, né? Perfeito.
É uma ideia, mas eu falei muito para ti, né, Caio? Eu estou esperando o momento que alguém vai trazer algo que não seja conectado à arquitetura do espaço, né? Exato. Um dos pontos desse projeto aí, por exemplo, né, já que a gente falou da tipografia, falando das cores, eu já Aham. gostei que ele arriscou outras cores, né? Certo. Eu estava torcendo muito que entrasse algum projeto, por exemplo, trazendo um roxo vibrante Aham. do nada, assim. Porque eu acho que eu acho que é uma estratégia boa de diferenciação, né? Certo. Porque é que eu conheço um pouco a Serra por ser aqui do Rio Grande do Sul. O Caio também já está vivendo isso. A Uhum. maioria a maioria da atmosfera desses espaços que tem essa proposta de experiência, elas vão para essas cores mais terrosas, mais conexão com a natureza. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente arriscar, talvez, uma atmosfera bem diferente, sabe? Uma atmosfera que fuja disso como uma estratégia de diferenciação mesmo, né? Perfeito. Poderia ser, se algum design tivesse feito isso, eu ia ficar muito apaixonado, assim. Eu acho Sim. que ia trazer uma atmosfera diferente. Poderia ser, é um risco, mas tu poderia ter se destacado entre tantos outros projetos, né? E ter Perfeito. chamado a atenção. Exato. Aqui, o que duas coisas que não fizeram esse projeto estarem ali entre os selecionados. Primeiro, quando o Vissoto disse que isso aqui parece mais uma tenda de camping do o A, né? Que ele trabalhou aqui com A, do Pura, do Vida. Ele trabalhou com esse triângulo e essa linhazinha aqui. Parece que é uma tenda de camping. Não, então, Verdade. se for para pensar na arquitetura do ambiente, tu vai ter que ir full nisso e trabalhar bem isso. E aí, a partir do momento que dá uma ideia de camping, a gente já fugiu da proposta da cabana. E Verdade. em algum momento, principalmente num cartaz como esse aqui, a leitura fica prejudicada. Mais uma vez, eu aplaudo a coragem, certo? Mas a coragem te levou para um lugar perigoso, que é uma pessoa desavisada que não tem um olhar do design pode não ler que aqui nesse cartaz está escrito Pura Vida Cabanas, certo? Então, isso pode ser problemático, principalmente nessa type. Mas assim, eu vou contigo. As cores não me desagradam, tá? Eu gosto desse vermelho com esse preto, com esse branco. Eu só acho que, por exemplo, aqui, cara, uma pessoa desavisada que não tem o nosso olhar, imagina que isso aqui é só um código, sabe? E É, isso preocupa na leitura. é que o que me incomodou um pouco, assim, agora olhando essa aplicação aqui, que eu não tinha percebido isso, né? A gente tem muitas vogais A na Uhum. pura vida cabanas, e ele botou ainda cabanas com a mesma tipografia. Eu não gostei dessa repetição, porque realmente lembra, parece que é um código, parece que é Sim. algo, talvez se utilizando isso como um grafismo depois, com algum conceito de direcionamento, É, algo tipo aqui, ó, relacionado por a isso. exemplo. É exato, talvez um resumo, né, da Aham. Pura Vida Cabanas, ficar interessante, mas me incomodou essa repetição com essa estrutura tipográfica. É como tu disse, dificulta um pouco o entendimento do que está escrito para quem é leigo, né, para quem não tem conexão, não está conectado todo dia com design, com tipografia. Eu acho Exato. que para esse público fica difícil conversar através dessa tipografia. Mas eu gostei muito da proposta e a coragem dele, assim. É uma Exato. tipografia totalmente diferente do que os outros arriscaram, né? Exato. Perfeito. Cara, agora. Eu vou dar a minha opinião, tá? Se eu tivesse Sim. participado do reality, eu ia jogar de acordo com as regras, Aham. né? Tentar fazer tipo que nem Big Brother, né? Pô, vai ali no. Que nem Masterchef. Não tenta Sim. arriscar tanto. Acho que tem certos caminhos confortáveis que podem te trazer aí bons benefícios dentro de um projeto como esse, né? É, Como tu tipo, falou, às vezes um seguro bem pequeno feito. risco. É exato. E às vezes um pequeno risco pode ter te prejudicado demais, assim, no resultado Exato. do projeto. Então Perfeito. tem que estar muito seguro com o que tu vai fazer. Eu vou dar mais um exemplo, o exemplo que tá aqui na tela. É mais uma pessoa que arriscou. Quer saber? Eu vou trabalhar minha tipografia, vou letra por letra. Eu consigo defender que isso aqui é uma tipografia, porque, por exemplo, quando a gente vai para esses lugares, a conexão com a natureza, ela vai além do que você vê uma árvore. A natureza vai para dentro da tua cabana, porque, por exemplo, lenha, que é uma coisa que em outras regiões não é uma parada comum, aqui vende na esquina de casa. Então, poderia ver muito bem essa tipografia aqui como se fosse lenhas, como se fosse uma parada de madeira feita com tábuas e tal. Só tem um problema, cara, que é
o design, algum momento, ele vai escorregar pro nazismo. Não tem pra onde fugir. Alguma vez você vai Exato. estar desenhando e do nada tu desenha uma suástica sem querer, né? Então aqui a gente tem o SS do pelotão SS muito forte, cara, em vários momentos. E Exato. aqui, ó, tem um momento que, ó, isso aqui já é um código. Aham. Isso daí, se ele tivesse explorado esses elementos de uma outra forma, ficaria bem interessante. O que me incomodou, na verdade, nesse resultado, foi a atenção que ele deu mais para a palavra cabanas do que para o nome, pro Pura Vida, sabe? Perfeito. Tipo, parece que o nome do espaço é Cabanas, Perfeito. porque é o que chama muito mais atenção dentro desse resultado. Mas tinha aí um bom potencial realmente, essa conexão com a madeira, com a lenha, é um universo totalmente o que a gente vive aqui no Sul, que o pessoal que vai procurar essas experiências estão procurando isso, e daria super certo, as cores estão extremamente dentro dessa proposta. Mas eu teria mudado o foco, talvez se ele tivesse, por exemplo, trabalhado esse tipo de tipografia no Pura Vida, ele já ia fugir até do S ali Sim, sim. dos nazistas, né? Porque a gente Exatamente. não teria o S. E eu Mas, acho que ele teria um potencial maior. exato. Então, você entrou num ponto que isso foi nota de corte para 50% das pessoas que participaram que deram ênfase para a palavra cabanas e não para a palavra pura vida. Isso nos ajudou demais, viu? Você em casa que concentrou em trabalhar 2 horas no cabanas e 15 segundos no pura vida, pode ter certeza que isso já ajudou a gente. Porque o nome da cabana não é cabanas, é pura vida. E é um nome entre eu e você que não é um nome bom. Exato. E o designer, o bom designer, ele faz de um limão, pô, uma festa da limonada. Cara, é um nome ruim? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para transformar esse nome em algo que, por exemplo, eu já participei de um projeto onde a empresa tinha 20 anos de história. E eles estavam cansados do nome, porque o nome era muito piegas. Só que a gente fez um trabalho de design que, quando os donos viram, eles falaram, cara, eu voltei a me apaixonar pelo nome da minha empresa. Então, isso é possível. O Max já deve ter participado de algo assim também. Quando o ponto mais fraco da empresa é onde você ataca e transforma na parada mais forte. Eu vi aqui, olhando, por exemplo, até nesse resumo aqui, quantos projetos focaram muito mais no nome, na cabana, do que no próprio nome do espaço, né? E, pô, gente, a gente trabalha com marca, a gente precisa saber essa hierarquia, né? Cabanas é uma tagline desse projeto, então ele não pode ter tanto destaque assim. Porque se no futuro Pura Vidas não vender mais cabanas, resolver Exato. vender outra experiência, né? A gente tem que construir a marca Pura Vida, esse tem que ser o objetivo, né? É uma Exato. pena que o pessoal... É um pequeno detalhe que às vezes a gente não percebe que a gente está no projeto entrando para esse caminho, sabe? E é uma Perfeito. pena, porque, por exemplo, esse Pura Vida Cabanas com a lagoa atrás, esse aí, tá bem interessante a tipografia. Exato. Ó, usou a cabana aqui no ar. Só Tá? que. Mas só que o destaque está totalmente na cabana, sabe? E esses formatos daria para se utilizar ali no Pura Vida, ou somente no Pura, somente no Vida. Eu acho que conseguiria ir para um caminho bem interessante para a marca. Exatamente. Exatamente. Eu vou puxar um aqui, cara, que é o famoso é uma pena. Max, eu olho para essa página aqui e eu vejo marcas vencedoras nessa página. Quero te mostrar uma. Esse A bem aqui. Esse A aqui, para Uhum. mim, ele é matador. Porque ele funciona muito bem. Foi a única pessoa que conseguiu trabalhar a cabana com a serifa, porque essa serifa dá essa ideia de carinho. E essa cabana tem. O Sul tem muito disso. O Sul tem muito de tradição. O Sul tem muito de a casa da família, que é na serra. Então, essa questão da casa, que tem aquele puxadinho para você ter Qual é o nome disso aqui mesmo? Essa parte Chaminé. a chaminé, cara, esse Chaminé. A, se tivesse trabalhado esse A com essa árvore, Esse daí cara, também ficou legal. são
Cara, se eu tivesse ido nesse caminho, tu pode ter certeza, tava dentro. E Esse aí, emaranhado aqui de as também tá interessante. eu- Esse aqui do começo aqui é que tem isso, esse emaranhado aí de as assim me traz uma tem alguma sensação também coisa. legal. Seria uma coisa interessante daí. Tem uma coisa até nesse A aqui, que é, essa cabana, ela realmente, ela tem esse formato triangular, mas ela tem uns puxadinhos para a direita, que é a área da banheira, Uhum. que é a mesma área da banheira, é o que dá a base para você ter um terraçozinho no. Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tipo, vencedor. Só que não seguiu Ela foi. nada daquilo. Primeiro, Não, é. foi para um desenho que trouxe muito detalhe. Aqui a gente já tem detalhe demais. Tu vê aqui, ó. Eu acho que tem o processo de construção. Cadê? Será que é esse? É nesse? Não, não é nesse. Mas de qualquer forma, é muito detalhe. Vai ter momentos que você vai diminuir essa marca e o que a gente chama, né, de vai virar mancha gráfica. Não, não vai virar marca, vai virar só uma Exato. mancha. Ah, não vai funcionar. Parece até uma E empresa de arquitetura de cabanas. eu ia falar isso, ele me trouxe esse universo assim, visual. Por exemplo, se não tivesse essas cores verde e esse dourado, né? Dourado não, isso é quase um amarelo queimado. É uma amarela queimada. E fosse, se fosse preto e branco, eu ia me remeter muito à arquitetura, né? Por exemplo, uma empresa especializada em cabanas. Acho Perfeito. que o que pecou nesse caminho, quem é que fez, foi a A FAB. Fabi. Fabi Spinelli. Eu acho, eu acho que a FAB talvez ela entrou num processo criativo de eu acho que eu preciso colocar mais dos caminhos que eu testei lá no Rabisco, sabe? Vou tentar colocar Uhum. tudo aqui nesse ícone. Às vezes isso é a insegurança assim do design, né? De não acreditar somente numa ideia, achar que precisa colocar mais defesas naquela ideia, adicionar mais conceitos. E gente, às vezes a gente pode num ícone defender uma só e Sim. deixar as outras ideias para um editorial fotográfico, para tipografia de apoio, para cor, né? Não precisa estar todos os conceitos sendo carregados somente num elemento da identidade visual. Eu acho que isso é muito importante. E às vezes o design que está começando, ele tem ele é inseguro, né? Eu também fui esse designer. Eu acho que todo mundo que Sim. começa assim. E a gente quer colocar todos os conceitos num elemento só. Exato. Aqui, cara, Uma pena, porque aquele. teve um projeto, mais uma vez, qualquer um desses, tá? Esse A, esse A, esse A, esses As aqui conectados. Tem uma coisa que eu vou já mostrar pra ti, Max, que é uma coisa que algumas pessoas conseguiram buscar, que mostra que foi a fundo na pesquisa, que vai conectar com esses As aqui que você gostou e que vai fazer todo sentido pro projeto. Vou já te mostrar. Esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, quase entrou. Tem aquela pegada, mas sabe por quê, Max? Porque foi lá e tinha uma foto no perfil que mostrava o esqueleto da cabana, o início da construção da Hum, cabana, entendeu? Então aquele A se uhum. conecta com ó, tem um A, cara, tem um A aqui, literalmente, tem um A aqui. Então se ela tivesse trabalhado até naquele caminho com essa foto, é a defesa perfeita, o cliente aprova. Por quê? Porque você está Sim. remetendo provavelmente o momento de mais dificuldade que esse empreendedor passou. Ele falou, pô, cara, E a, e a estrutura do lugar, né? Tem tantos conceitos por trás disso que poderia trazer para dentro desse projeto. Estrutura, é o que carrega, é o que te segura, é o que, sei lá, é as raízes do espaço, né? Tem tantas formas de explorar isso que poderiam trazer um bom conceito assim de projeto. Eu gostei desse elemento gráfico que ele trouxe, essas repetições inspiradas exato. na estrutura do espaço. Ficou muito interessante. Só Eu não talvez passou teria por um feito, minuto, por um motivo. Não teve o tinha outros esmero projetos técnico. melhores. Não, aqui foi, cara, foi questão de esmero técnico de cara, ó, a distância tá esquisita. Ela aumenta de novo, ela diminui. Não tem um espaçamento desses aqui que estejam ou numa sequência lógica, né? A gente nem Aham, diz, entendi. de estar igualzinho. Ah, você quer mostrar Era, que tá dando distanciamento, tá mostrando um ângulo diferente? O espaçamento ele tem que aumentar ou diminuir numa graduação matemática. Entendeu? Faltou isso. era o que eu ia comentar. Eu teria Cadê? feito talvez um pouco mais separado
essas divisórias, até para facilitar pequenas aplicações, né? Aplicações menores. Exato, exatamente. Tá aqui. Mas esse foi o detalhe, aquele detalhe que faz alguém passar na tua frente e passar como um caminhão por cima de ti. Cara, deixa eu trazer outro, que foi um que teve muita torcida em cima, que foi o projeto do Josué Reis Design. Ele fez uma boa explanação, fez um bom motion aqui, ó. Teve um trabalho de motion. Bonito. É Esse eu muito não bonito. tinha visto. Não tinha Esse eu visto? não vi. Não vi. Não tinha visto esse. Então vamos Eu aos não poucos. sigo o Josué. Vou seguir depois. Gostei bastante do resultado, pelo menos do motion, tá bem bonito. É. Agora a gente vai para os detalhes aqui, onde teve o pecado, que foi a questão do símbolo escolhido. Foi o dente de leão, tá? Uhum. A grande questão do dente de leão é que é só nessa página que você percebe que não é só um trabalho tipográfico, mas um trabalho simbólico do símbolo do dente de leão. O dente de leão como símbolo, ainda que mínimo e intrínseco, representa um pouco mais do âmbito local e da situação da marca, visando conectar pessoas não somente a um espaço, mas bem a região como um todo. Então, Josué, eu não sei onde você buscou essa informação, mas eu estive lá e eu não vi nenhum dente de leão em momento algum. Eu ia comentar sobre isso. Não é toda a região da Serra que tem o dente-leão. Inclusive, por exemplo, a minha namorada é fotógrafa. É, uma, é um desafio encontrar lugares que tenham certos elementos da natureza que são famosos, assim, por exemplo, dente de leão, aqueles capim também que o fotógrafo adora, que é uns capins mais seco, né? Sim, Daí com o sol se pondo ele fica dourado. Então, não é toda a região da Serra que tem isso. Foi uma escolha bem perigosa, porque eu acho que na Serra, dente de leão não é tão comum assim exato. aparecer nessas regiões. E bom, estive lá e em nenhum momento me deparei com nenhum dente de leão. Deveria ali, tá? O elemento ele deveria estar aqui. Se ele é teu símbolo, ele deveria estar aqui, saca? E tem alguns momentos É, de eu vi, indecisão mesmo. Vai, diz. eu vi que tem um momento ali que ele aparece no próximo slide, que esse elemento está no I da marca, do Isso. Vida. É no outro slide, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. É nesse aí, esse. Então, teve umas certas indecisões aí, né? Será que eu uso assim? Será que eu uso só tipografia? Se esse elemento ele vai ser solto, né? E ele vai trabalhar só às vezes esse símbolo vai aparecer nos pontos de contato da marca. Eu acho que daria para ter trabalhado uma solução com esse grafismo na própria tipografia. Ou Exato. somente a tipografia estava muito bem resolvido também. Perfeito. Teve uma Mas coisa a que. apresentação, a É, apresentação, parabéns para o Josué, tá? Tá muito bonita a tá muito apresentação da bem. marca. É isso. Tá muito bonita. Um detalhe, tá? Que incomodou não só a mim, mas a todos os jurados era esse momento de. Cara, a gente sentiu que você perdeu tempo tentando mostrar aqui antes e depois do teu trabalho de edição. Aí tá, imagem pro Carol Zorteia. Então, como se você tivesse querendo trazer força pro trabalho dela. Mas, cara, a gente sente, sabe? A gente sente quando tem esmero, a gente sente quando tem trabalho, a gente sente quando, ó, Não ele mostrou, precisava. né? Oi? Eu ia dizer, não precisava, porque dá para ver o cuidado que ele teve. E, gente, pensem que o resultado é sobre a marca, não é sobre a edição que tu fez, não é sobre os mockups que tu criou. A análise que o Caio faria e que todos fizeram parte foram relacionadas ao resultado final, não ao mockup que foi escolhido. Pelo menos é o que acredito e sei que vocês fizeram esse tipo de análise. Então, Perfeito. eu acho que o erro, às vezes, do design que está começando, às vezes ele foca muito no mockup que ele vai utilizar, ele quer mostrar o quanto ele trabalhou. Eu vi um projeto que Quer dizer qual acho que é? eu acho que ele foi selecionado. É um que ele fez uma montagem de uma caneca com uma foto tua, eu acho, Isso, puta, atrás. isso foi muito massa. Foi É, muito massa. e mas ele não mostrou isso na apresentação. Exato, Ele não mostrou ele, deixou ele ele mostrou time-lapse. depois. É, Depois que ele ganhou, ele mostrou, ó, essa foto aqui foi feita assim. Aí isso eu acho legal, é um bastidor de um projeto que já foi concluído,
Se foi um projeto que foi apresentado para o cliente, ele foi aprovado, né? Porque ele foi selecionado. Uhum. Então, ele consegue mostrar um pouco mais, por curiosidade, o que é o projeto. Mas a apresentação tem que ser foco total no resultado, no conceito, não nos mockups que foram desenvolvidos, na edição que foi feita, porque quem analisou sabe o quanto tu trabalhou para chegar naquele resultado. Dá para sentir isso na apresentação. Exatamente. Eu vou abrir um aqui, cara, que ele teve também muita torcida, que foi o Gabriel N. Moscatel, do Rio de Janeiro, que foi esse projeto aqui. Que de cara eu digo, Gabriel, que ele tá, tecnicamente ele tá correto. Mas eu vou dizer, foi a primeira coisa que quando a gente abriu o projeto, todos comentaram. Esse símbolo aqui, por quantos significados você quiser colocar nele, é o símbolo que a gente mais vê no design. É alguma coisa relacionada a uma repetição que lembre uma folha. Se tu abrir em algum momento o Pinterest e colocar lá Natural Logo, vai aparecer algo nesse sentido aqui, né? Então, por exemplo, quando você vem aqui no detalhe, fala que aqui tem uma cabana, fala que aqui tem uma montanha, se você não tivesse apelado para essa linha aqui no meio, provavelmente eu estaria contigo, tá? Mas nesse caso aqui, irmãozinho, apelou. Apelou para um símbolo que a gente vê o tempo todo. O Max não quer comentar ele. Tu conhece Eu ele, ia Max? É falar. isso? Não, eu não conheço o Gabriel. Não conheço o Gabriel. Eu ia comentar justamente isso. Ele foi para um caminho mais seguro, né? É comum encontrar esse caminho nesse universo da natureza, né? Não precisa nem ser cabana. Eu acho que isso pode até a gente vai conseguir encontrar facilmente até no ramo gastronômico, né? Nutricionistas, porque a folha, como tu falou, se a gente entra no Pinterest, é muito comum essa solução gráfica para ela. E a gente pegando esses detalhes, a gente vai encontrar muita coisa, né? A gente consegue ver Exato. montanha, a gente pode ver cabana. Se a gente pegar um outro detalhe, a gente vai ver até o Caio e a namorada dele lá. Exatamente. E aqui, de É, abraçado. então, esteticamente está bonito, tecnicamente está muito bem trabalhado. Parabéns para Exato. ele, mas infelizmente ou felizmente, né, a comunidade se puxou muito, então ela conseguiu trazer outros resultados que ficaram muito distantes disso. E eu acho que era a proposta do reality show, era essa, a gente ter resultados distantes disso. Exatamente. Vamos falar aqui do resultado do Lucas Fox, que a gente vê que Esse eu vi. tem um carinho e um Esse eu. esmero no trabalho É, tipográfico, na apresentação como um todo, cada página tem alguma coisa a contribuir, tem um motion para apresentar as cores, isso é bem legal. Os detalhes na aplicação dos materiais, nada muito óbvio, a gente percebe que isso aqui não é um mockup, o cara foi lá, procurou uma imagem, trabalhou no Photoshop, não foi, né? Só tem, assim, uma questão. Cara, a tipografia mais uma vez, tem muito carinho, tem muitos detalhes legais, mas em alguns momentos essa tipografia me lembra muito mais aquela estética old school de carros, sabe? Aquele negocinho prateado que tinha na lateral de uhum. carros, mais do que. Mas assim, acertou, o nome é Pura Vida. Eu gostei desse detalhe aqui, mas Tem um faltou. detalhe. Diga aí. Tem um detalhe do P e do U que eu acho que ele errou. Na decisão dele, tá? Se tu voltar na construção, a tipografia ela era ainda mais conf e ele deixou ela um pouco mais reta. Eu vi esse projeto, tá? Um abraço pro Lucas, eu sigo ele. É nesse momento aí, ó. Ele Uhum, refinou essa tipografia, ele deixou ela um pouco mais reta, né? E eu acho que aí ele errou um pouco nessa decisão, porque eu acho que esse conforto dessas curvas remete mais ao que ele estava querendo para o resultado tipográfico. E essa linha exato. reta já fica um pouco mais agressiva, sabe? Eu teria mantido a curva Uhum, do Pura sim. Vida. Eu acho que deixaria um resultado melhor. Mas eu quero mandar um abraço para o Lucas, porque eu gostei muito, eu tinha visto o resultado dele, achei a tipografia uma decisão, um caminho bem interessante. Eu iria também para um caminho assim, Uhum. tipográfico. E as aplicações também ficaram bem boas dentro do Perfeito. universo assim, que se espera de um lugar desse, sabe? Exato, exatamente. Perfeito. É Orgulho isso. do Lucas, que não usou mockups. Exatamente, orgulho. Orgulho do Lucas. É,
Assim, mais uma vez, dentro da apresentação, ouça essa voz, você merece um repouso. Então, essa página aqui, ela, ela parece uma chamada para a TV, um spot de um outdoor. Ah, é um spot outdoor? Então faz o seguinte, coloca isso numa placa, Uhum. porque aqui tem muita estrada para você chegar nesses lugares que tem muita propaganda, porque senão ficou parecendo, sabe? Eu acho que alguns momentos, ó, isso aqui tá ótimo, 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 aqui mais ou menos. Mas, por Uhum. exemplo, tem páginas aqui que, cara, não. Eu entendi a questão do storytelling, mas eu Uhum. ando pelas tuas páginas e demoro a sentir. Eu demoro a entrar dentro da Pura Vida Cabanas. Quanto outros, Eu eles acho, colocam direto. eu acho que ele perdeu a oportunidade ali do storytelling, porque ele começa o storytelling dele falando sobre a distância, né? Uhum, Aqui temos o problema na cidade e eu quero procurar uma solução e ir para um outro espaço. Aí o próximo texto dele, ele fala o distanciamento de Porto Alegre, na distância de Porto Alegre até esse local. Eu sim, acho que ele poderia ter seguido a tipografia como se fosse um caminho para isso, sabe? Como perfeito. se fosse a estrada, a conexão do teu espaço para um lugar melhor. Exato, E ele ter seguido toda a apresentação nessa linha de raciocínio, sabe? perfeito. Teria ficado ainda melhor o resultado. Exatamente. Mas, mais uma vez, não tem deméritos. É porque os outros tiveram mais Sim, méritos, é os que exato. passaram. Cara, tu quer. Ó, eu tenho um aqui que eu posso finalizar, mas tem algum que tu queira muito comentar? Dos aqui que eu passei, que tu diz, Caio, vai naquele ali pra gente falar sobre. Deixa eu passar aí de novo por cima. Passando aqui. Ah, A gente só não pode falar esse de ali tu já vencedores. abriu. Esse aqui, ó. ah, Sobe um pouquinho. Esse Pura Vida que tá tudo no fundo verde. Esse, Eu vi esse projeto. Não, não, o de baixo. O de baixo do lado agora. Aí. esse aqui venceu, Esse não não podemos entrou. falar. Ele venceu. Eu Ele entrou, sabia ele que ele. entrou. Por isso que ele entrou, né? Esse Pura Vida de baixo também acho que entrou, né? Esse com azul, não. Esse aqui entrou, entrou. Entrou, né? Esse aqui, ó. Um, dois, três entraram. Cara, eu Vai vou falar descendo, desse aqui, ó. então. Esse aqui tinha potencial, Tá. usou toda uma regra, né? Que mostrou um grid muito bem feito. Uhum. Só que a gente vai. Esse aqui Bonito. a gente não vai. Por exemplo, esse brilho no final não precisava. Entende? É onde o designer não sabe onde parar, é ali. Por exemplo, aqui, ó, parou. É Não ali, precisa. parava aqui. Parou. 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 Não precisava piscar ali na tela, né? Tem alguns, por exemplo, aqui, ó, temos, ó, esse é o símbolo, tá? Essa é a identidade. Uhum. E aí, já temos um outro símbolo aqui. É verdade. Por que será que ele escolheu fazer isso? Será que é só para se adaptar ao digital, né? Às vezes o designer ele dá mais atenção ao digital. Gente, a cabana não é digital, ela é offline, né? Exato. E aí priorizar o teu símbolo para se encaixar num contexto digital não teria tanta necessidade. Eu acho que aí ele pecou Exatamente. mesmo. Exatamente. Não, é um símbolo que se eu passasse mais uns 30 minutos, eu me apegava a ele. Só que a partir do momento que você mostra que você está Uhum. indeciso, e olha, esse símbolo não é tão complexo assim que não caberia aqui dentro. Entendeu? Sim. E você pode, cara, você pode até dar uma roubada. Aumenta o círculo, porque isso aqui não é a vida real, uma apresentação para entrar no reality. Coloca teu símbolo ali no tamanho que seja visível e a gente vai embarcar junto contigo. E uma coisa que a gente não comentou até agora é, por exemplo, as escolhas tipográficas de combinação. Eu olho para essa Uhum. página aqui e eu vejo uma propaganda da Unimed. Se tu muda aqui para Unimed, Sim. entendeu? Esse verde Uhum. talvez tenha ficado muito comercial. Essa combinação tipográfica pode ter ficado muito comercial. Então, e foi o motivo pelo qual, a gente não pode falar de quem entrou. Mas de qualquer forma, teve um cara que entrou muito mais pelo uso das tipografias de apoio do que pelo próprio símbolo, do que pela própria Sim. identidade. Foi como trabalhou Uhum. Tá, depois que eu resolvi o símbolo, deixa eu resolver todo o resto. Agora eu vou mostrar um aqui na tela, Max, que se você tivesse, ó, tá aqui. Olha, Coragem. corajoso. Esse eu gostei. Olha aí, Gostei ó. das cores. Quem foi esse? MD Frame. Frame. Se eu não me engano, o Ah, nome dele é Matheus. Perdão. Matheus. Não sei se vai aparecer aqui pra mim.
Não, eu vou porque chamar o cara de MD, é Marcos Davi. Pronto, Marcos Marcos Davi. Davi. Eu não conheço o Marcos. Cara, eu gostei muito do quanto ele rasgou o padrão assim do que a gente espera dessa atmosfera e tipo assim, não, eu vou tocar a cor nisso daqui, porque eu posso ter uma cabana também dessa forma. Aham. Eu gosto disso, tá? Eu acho que é uma proposta diferente dos concorrentes. É uma forma de se posicionar no mercado, né? Se a gente pensar na parte estratégica da marca, faz sentido, porque se a gente for analisar os concorrentes, todos são muito parecidos, né? Sim. Provavelmente todos vão usar as mesmas cores, o mesmo estilo tipográfico, né? Então, eu gostei demais. Claro que eu acho que é um risco comparado a quem ganhou, né? A gente teve projetos Uhum. muito bem resolvidos. Sim. Então, a gente precisa também entender a proposta do espaço, a gente precisa entender o que o cliente está esperando, né? Como isso funcionaria dentro desse universo de marca, se Uhum. realmente faz sentido para ela. Sim. Mas parabéns aí pro Marcos, porque ficou muito bom. Eu gostei É. demais. Acho que para mim, assim, ali na hora, o que não. Eu também gosto da coragem, tá? Inclusive, foi um comentário que, se eu não me engano, o André, pô, eu gosto da coragem. Inclusive, tipo, lembra um projeto que eu postei recentemente, só que eu postei para a área da tecnologia, sabe? Tipo, ali valia o risco, vale o risco hoje em dia trabalhar com tecnologia dessa forma. Talvez o que não ficou bem resolvido é o próprio nome, Pura Vida. Uhum. A tipografia, para mim, ela Sim. não tá 100% resolvida. Eu acho que tudo que você trouxe que é pegar o manual e rasgar, algum lugar você deveria ter segurado na nossa mão, tá? Sim, a tipografia eu acho que ficou muito lúdica, né? Então, Uhum, as cores já são, a gente já traz um universo lúdico por ser colorido. Na tipografia eu acho que poderia ter segurado um pouquinho mais, né? Poderia exatamente. ter ido para algo, porque ele poderia ter trazido uma proposta, olha, somos da natureza, mas a gente é totalmente digital, a gente é conectado com vocês. Então ele poderia ter trazido uma cabana assim digital, colorida, moderna, né, com, sei lá, mas aí a tipografia precisava representar um pouco isso também. Eu acho que ela deveria ter entrado nessa solução. E Exatamente. talvez foi ali que ele se passou um pouquinho do ponto. Perfeito, perfeito, meu irmãozinho. Olha, para resumir os nossos comentários aqui, ó, quem perdeu mais tempo no Cabanas do que no Pura Vida é nota de corte, tá? É tipo ir pro Enem e não levar a caneta. Já nem faz a prova, Exato. sabe? Tipo, é como o Max falou, se o Dia Pura Vida quiser vender uma outra experiência que não Cabanas, tu quebrou o cliente, quebrou as pernas do cliente, porque tu trabalhou muito no Cabanas e pouco no Pura Vida, sabe? Então isso é nota de corte pra gente. É, outra coisa é, seja corajoso, mas em algum momento segura na nossa mão. Ah, eu fui corajoso na tipografia, segura na minha mão com as cores. Ah, eu fui corajoso nas cores, segura na minha mão com, entendeu? Então, é preciso, é legal quando você pega o manual e rasga, mas deixa pelo menos uma página ali para não ficar perdido 100% ali dentro da experiência, saca? E mais uma vez, teve muitos, ó, eu vou ter que puxar a orelha aqui, teve muitos que largaram, tá? Teve, eu não sei se foi puta, cara, Caio, eu tô no começo, essa é a minha limitação técnica, não consegui ir além disso, não, mas se você tem pelo menos aí uns 3 anos de design e fez certas apresentações, cara, teve gente que tinha 10 páginas, usou 4, usou 6, sabe? Pô, cara, então, o que que aconteceu? Tem que estar muito seguro, né? Usar 6 páginas é porque tu tem certeza que são 6 páginas matadoras, assim, É que tipo, eu vai tô te com dar 6 uma. páginas incríveis aqui, cara, que valem por 10. E não foi o caso, É, não entendeu? Max, por último, eu vou te fazer uma pergunta que você está no patamar de jurado, mas te coloca na posição de participante. Você teria publicado nas últimas horas para ninguém ver o teu trabalho ou para ti tanto faz? para mim tanto faz, eu acho, porque é só perceber o resultado dos colegas, né? Muitos são parecidos, muitos têm as mesmas cores, a mesma proposta tipográfica, mas a solução, a ideia por trás do storytelling sempre vai ter detalhes que são decisivos, assim, são pontos que são importantes para o projeto, que só tu teve aquele olhar daquele projeto, só tu conseguiu
ter essa perspectiva para aquela marca, né? Tu quer trazer aquela força para a marca. Eu não deixaria de publicar, para mim, tanto faz antes ou depois, mas eu teria aproveitado o maior tempo possível. Por exemplo, o Caio me passou que o prazo era ontem até meia-noite, eu teria ficado segurando o projeto até meia-noite, Uhum. para pensar em todos os detalhes, se eu não deixei passar alguma coisa, se eu não deixei de passar alguma informação, que às vezes é muito importante, não é na apresentação, mas na legenda, né? Porque aquele ponto do projeto era importante. Eu vi alguns projetos que eram bons e tinham erros de alinhamento do ícone da tipografia, Teve porque bastante. talvez o designer se empolgou, não revisou e publicou daquela forma, era um motion, e ele não queria fazer tudo de novo, né? Exato. E, Perfeito. e aí eu pensava assim, poxa, ó, se ele tivesse segurado um pouquinho, tivesse perguntado para alguém, será que isso aqui está certo, isso aqui não tem nenhum erro, ele poderia ter saído um pouco melhor nos pequenos detalhes. Então, cara, eu seguraria, eu acho que o máximo possível, não para esconder o resultado, mas para eu pensar se eu não consigo melhorar. Porque sempre dá para melhorar, né? Sim, Se a gente tivesse 3 dias para fazer um projeto, a gente vai dar o melhor em 3 dias. exato. Mas se o cliente me dá um ano para fazer o projeto, eu vou dar o melhor durante um ano. E a gente sempre tem como fazer melhor, né? Perfeito. Então, eu teria segurado. Eu teria segurado o máximo que eu podia, sabe? E Exato. principalmente, eu acho que principalmente eu não olharia os projetos dos colegas, para não deixar Olha me aí. influenciar. É isso. Sabe, é uma coisa que eu tenho como. É uma particularidade minha, que eu sempre comento. Eu acho que tudo que no meu trabalho que deu muito certo, sempre, e graças a Deus sempre dá certo, eu não olho muito pro lado, cara. Eu acho que eu sempre estou buscando seguir a minha ideia, o meu caminho, olhando para frente, até da minha forma de publicar, da minha forma de desenvolver. Isso é uma dica, tá? Para todo mundo que publicou. Gente, olha para tua mesa e trabalha nela. Não olha para os teus concorrentes, não olha o que eles estão fazendo, se está muito bom, se está muito ruim, se tem cabana, se não tem cabana, se é pura vida. Olha para o que tu colocou no papel e escreveu, né? Porque primeiro a gente escreve as nossas ideias para depois tornar elas uma realidade visual, né? Então eu faria a mesma coisa, cara. Teve gente que seguiu a hashtag. Gente, é ótimo, tá? Você que publicou antes do prazo, ótimo, porque você foi dando audiência pro nosso trabalho, isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, pensar estrategicamente assim, primeiro, para de seguir essa hashtag, manda bloquear isso, se concentra ali no teu, porque às vezes é não olhando pro lado que você encontra ideia genial, você não se influencia. Puta, cara, tá todo mundo botando Exato. cabana, será que não era melhor botar uma porra numa cabana? Sabe? Exato, parece que vai te trazer ainda mais insegurança do que tu tá fazendo, porque é efeito manada, né? A gente acredita, a sociedade está indo para esse lado, então eu acho que eu deveria estar indo, porque parece que só eu sou errado. Mas Sim, aí é que às vezes a gente perde a oportunidade de fazer diferente, né? De trazer uma proposta que vai se destacar no meio de tanta coisa igual. Então, eu deixaria assim de um pouco de lado o que os colegas estão fazendo para não me influenciar, porque às vezes até a gente se influencia não querendo, sabe? A gente exato. está num processo criativo, a gente escolhe uma cor porque a gente acha que é uma cor que a gente escolheu, mas não, a gente viu ela em algum lugar, né? E aquilo ali ficou no nosso, como é que se diz? Putz, esqueci a Inconsciente palavra, ali no nosso. nosso inconsciente, e a gente acha que tomou aquela decisão de forma consciente, mas não, a gente foi influenciado por alguma coisa, e a nossa cabeça funciona assim. Então, eu acho perigoso, eu prefiro não ficar olhando, e também eu sou um cara ansioso, me traria muita ansiedade de ver o pessoal, poxa, o pessoal já terminou? Como assim? Como Como assim o assim, pessoal já cara? terminou? Eu E comecei a eu tô escrever aqui ainda agora. pensando. Exato. Eu vi que teve um cara, eu acho que não deu 24 horas, ele publicou um projeto, acho que ele foi um dos Foi, primeiros a foi. publicar. Eu pensei assim, meu Deus, se eu entregasse projetos assim, eu sou quase um André Candelero, eu ia entregar É, 10 projetos por dia. exatamente. É o desejado, né? Chegar ali no nível 10 e Exato. entregar 15 projetos no mês. Max, Mas meu amigo, muito obrigado por sua participação nesse Pente Fino. Foi essencial. Você trouxe comentários que eu não traria, e isso para mim é ótimo. E galera, aguardem, tá?
Max, ele volta ainda dentro desse desafio, porque os 12 que passaram, eles passaram para entrar dentro do reality. O reality ainda não começou e o Max, ele volta dentro dos episódios do reality. Max, nem te convidei, tô te Vai convidando ser um agora. prazer. Cobrança vexatória, na frente de todo Não, mundo. tu já tinha comentado com uma possível participação, né? Mas com certeza vai ser um prazer participar. Então até depois eu tenho que falar com o Caio, quero dar um presente para o ganhador também do reality. Olha aí, tá E, aumentando, hein? e Esse tá prêmio. aumentando o prêmio, galera. A gente está em busca aí de patrocinadores cada vez mais, Exatamente. Red Bull já para estamos se em trans... contato, e é sério. exato, exatamente, ó. Então, transformar esse reality show aí gigante, deixar ele Exatamente. gigante. Mas vai Perfeito. ser um prazer, querido. Vai ser um prazer, com certeza, todo o convite vindo de ti. Eu não tenho dúvidas que eu vou abraçar, porque eu sei que a gente vai entregar algo memorável, né? Perfeito. Então é muito bom sempre estar participando de projetos assim. Eu fico muito feliz e lisonjeado, com certeza, conta comigo. Tamo junto. Príncipe, muito obrigado, viu? Valeu! Eu que agradeço.